Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Natal. Ho, 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 ho. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. É Natal, Alexandre. Esse programa está indo no ar no domingo que antecede a véspera do Natal. Lembrando que Natal é dia 25, hein? Não vão achar que é a noite do dia 24. É dia 25. Também conhecido como quarto domingo do Advento. Quarto domingo. Aliás, Advento, Natal, festas natalinas, tudo isso e muito mais para você ver o quanto o Natal é legal se é celebrado do ponto de vista cristão no programa de hoje, mas não sem antes, como o maior presente de Natal, o programa ser de responsabilidade de Padre Alexandre Ferreira. O jogo. É seu, senhor Padre. O jogo. Você falou o programa. É o jogo. Ah, é? É o ritmo de Natal, Alexandre. Olha, isso pronuncia que você vai se dar muito mal nesse jogo de hoje, viu? Vou. Olha, eu vou fazer aqui uma confissão. Eu achei que essa semana que antecedesse o Natal, eu ia estar tranquilo. E tá sendo a semana mais punk de todas. Lê do engano. Olha, acaba logo 2018 e chegue logo 2022, por favor. Tá bom, Pedro. Eu escolhi aqui um jogo que, na verdade, faz tempo que eu tava procurando um que fosse adequado e eu acho que eu encontrei. Que é um jogo de quiz. Quiz. Perguntas. E eu achei um site chamado quizur.com. E vai ser o nosso novo queridinho. É, bem isso. Pelo menos eu vou aposentar o BuzzFeed. Será o Quizur o nosso novo Akinator? Eu acho que pelo menos o BuzzFeed vai ficar um tempo na geladeira. E eu okay. já... A gente tá aí tentando um patrocínio, não consegue, não consegue, né, chega agora. Não vamos mais falar BuzzFeed. Vamos tentar ver se o Quizur patrocina agora. Paga o servidor. Vambora. Então, aí eu já pré-defini aqui alguns quiz. E eu vou falar aqui, Pedro, e aí você escolhe o que você quer jogar. Tá bom. Então vamos lá. Conhecimentos gerais sobre aquecimento global. Isso não existe. Isso não existe, rapaz. Incrível Mundo de Gumball. Isso eu nunca assisti. Passo. Walking Dead. Eu parei na 3ª temporada. Rap Nacional. Como sou eu que vou responder, não vou me arriscar. Geografia. Pode ser. Pode ser, não falei que vai. Vamos lá. História. Pode ser. Informática. Pode ser. A novela Os 10 Mandamentos da Record. Não assisti. Império Brasileiro. Pode ser. E Ciências Naturais. E tem mais dois aqui, vai. Musical Hamilton. Musical Hamilton, então, vai. E sobre a Bíblia. É o Musical Hamilton, vamos ver. Tá. Cara, que vergonha. Eu peguei aí as mais tocadas do Spotify nesse ano. Eu nem publiquei no meu Twitter secreto, porque das 10 músicas que eu ouvi, 7 eram as 7 primeiras do Hamilton. Ou seja, você praticamente só ouviu o Hamilton o ano inteiro. Só, quase decorei. Vamos lá, você mandou aqui pra mim, não é? Mandei pra você acompanhar aí, mas eu vou fazendo aqui as perguntas e você vai respondendo. Tá bom, vamos lá. E aí vai ser legal, porque de Hamilton eu entendo muito pouco. Se algum ouvinte, tirando uns 2 ou 3 que eu sei que ouve Hamilton, fala aí. Se você não ouviu, procura Hamilton An American Musical, que é excelente. Excelente mesmo. Mas vamos lá, vai. O meu vício de 2018. Vamos lá. Vamos iniciar o quiz aqui. E a primeira pergunta é: quem fez o musical? E as alternativas são Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. e David Diggs. É David Diggs. David Diggs. Você ia gostar, Alexandre. Esse cara é bom no rap. Quem compôs foi o Lin-Manuel Miranda. E o interessante desses caras aqui, o Leslie Odom Jr., o David Diggs, são atores negros que fazem ali os pais fundadores. Aliás, todo o elenco de Hamilton que retratam ali os pais fundadores ou são negros, ou são latinos,
ou de etnias fora daquilo que são o normal do estadunidense. É uma das coisas bacanas ou do o musical. novo normal, né? É, o novo normal. E tem gente que se ofendeu, falou, não, mas os nossos pais fundadores não eram assim. Não eram assim naquela época, mas todos eram imigrantes, né? Os imigrantes de hoje são assim. Perfeito. Vamos lá, senão... Então é o David Diggs. Não. É Lin-Manuel Miranda. Quem fez o musical foi o Lin-Manuel Miranda. É, foi. Tá. Que tá no Mary Poppins agora. Tá, agora a segunda pergunta. Qual o nome das Shirley Sisters? Skylar Sisters. Nossa, é? É, Scarlett O nome Sisters. delas? É. Angélica, Eliza and Peggy. Sério, assim, sem alternativa? Sim, você não... eu sei de cor. Olha que Tem uma bonito. música... Tem uma música que... Olha lá. Até aqui tem o and Peggy. And Tem uma Peggy. música que fala sobre isso. Vai. Angelica, Eliza, and Peggy, the Skylar Sisters. Angelica, Peggy, Eliza. Quantas músicas o musical tem? Contando com o interlúdio de Lawrence, o reprise de Dear Tenosia e Congratulations. Teodósia. Eu falei o quê? É, Tenósia. E como é? Teodósia. E como é que eu falei? Ai, Dear rapaz, eu não Teodósia sei. e Eu acho que são Congratulations. 30... Não pode colar, né? Não, né, Pedro? Eu acho que são 34. São 34 músicas. Tá, 34 ou 43. Eu vou chutar 34. tá bom. Então vamos lá. Acho que você Vamos errou, lá. mas tudo Errei. bem. Tá bom. Quando Elisa conheceu Alexander? 78 in the Winter's Ball. Num baile de inverno. Em 1780. 78. Acertei? Então, aqui as alternativas é 1780 no baile de inverno, na rua, e 1780 na praça. No Winter's Ball. No baile de inverno. Ah, tá. Então, acho que você Cara, acertou. você vai falando, eu tenho até as músicas na cabeça. Olha, você que não ouviu, ouça Hamilton. Depois você me agradeça e depois de uns meses você me amaldiçoe. No bom sentido. Você não vai conseguir se Faz lembrar disso. assim, não veja o musical especial do Roberto Carlos esse ano e veja o Hamilton. Hamilton. É verdade. Olha só a Vamos- gente estragando as tradições brasileiras. Vamos lá. Vamos lá, próxima. Quinta pergunta. Angélica era apaixonada por Alexander, mas deixou que ele se casasse com Elisa. Qual o motivo principal? Alexander ideias. era pobre, ela Isso é colocou verdade. a felicidade da irmã acima da própria, assim como fez o tempo todo. Ela não teve tempo de se declarar. Ela colocou a felicidade da irmã acima da própria. Que bonito. É bonito. E é uma... Mano, a música que fala disso chama Satisfied, é um primor cinematográfico audiofônico. Sério. Ó, gostei da Mano do descrição. céu. Cara, eu vou te falar, Ferreira. É o melhor disco que eu ouvi esse ano. É bom. E vou ouvir o ano que vem. Vamos lá. Quem foi o primeiro amigo de Alexander? Lafayette, Hercules Mulligan, Aaron Burr ou John Lawrence? Foi o Aaron Burr que acabou matando ele. Eita, Sério. que trágico. Sim. Vamos lá então, para a sétima pergunta. Bora. Burr era apaixonado por Teodósia, porém Isso. ela era casada e seu marido era um soldado britânico. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Ó, bora então. John Ah. Lawrence morre no Sim. primeiro ato em um duelo com Charles Lee. Falso ou verdadeiro? John Lawrence? Não, falso. Ele dá um tiro nos lados, num duelo, ele dá um tiro na parte lateral, mas ele morre no combate à escravidão em outro lugar lá. Falso. Qual o nome do primeiro filho de Elisa e Alexander? Philip. My name is Philip. I am a poet. Alexander Tem Hamilton Philip aí? Jr., Não. John, É Philip. James Tem ou Philip? Philip? Philip. Ó, tá bem até agora, hein? Errou uma só. Cara, tem sério. Vamos lá. Alexander tem um caso com uma mulher no segundo ato. Quem é ela? É a Reynolds lá, Maria Reynolds. Maria Reynolds. Que quem faz é a cunhada, a mesma atriz. As alternativas. Ah. Angélica, Maria Reynolds, Marta and Peggy. MPEG é uma zoeira de quem ouve, porque é só o que a menina canta. Peggy. É a Maria Reynolds. Tá bom. Ó, já apareceu novela das 8 isso daí, hein? Traições, Cara, casos. Mano,
E assim, Ferreira, é tudo em rap, meio em rap. E o que é bacana é que o cara fala, seria a vida de um rapper, de tantos altos e baixos que a vida do cara tem. Ferreira, ouve que é louco, mano. Eu já ouvi. Tudo não, você falou que começou e parou. É uma longa história. Vamos lá, bora que o tempo passa, Alexandre. Ao saber do caso pelo The Reynolds Pamphlet, qual a Sim. reação de Elisa? Ela Tacou fogo nas cartas. Ela queima todas as cartas de Alexander, escreveu para que Alexander escreveu para ela, assim se apagando da narrativa. Não se sabe, meteu a bicuda no Alexander. Cara, ela queima e é uma... Mano, a mina cantando, a Philippa Soul, que faz aí a esposa do Alexander Hamilton. Cara, a mulher detona cantando. Você sente a raiva dela quando canta. Sensacional. Bonito. Cara, tô muito noveleiro de Hamilton. Tá Vamos mesmo. lá, vai. Olha aí, Globo, fica de olho, faz adaptação que é sucesso garantido. É, o Chalaça. Quem interpreta Thomas Jefferson? O David Diggs. Thomas Jefferson is coming home. Não é? É, tá bom. Nem Tá. precisa pôr outro. Tá aqui. É o mesmo cara que faz o Lafayette. Eles fazem 2 papéis, a maioria. Legal. Quem Tirando o George matou o Alexander? O Aaron Burr. Você já tinha dado essa letra. Já tinha. Aaron Burr. E Aaron Burr, após sir. a sua morte, quem contou a história de Hamilton? Deixa eu dar as Como é que fala? alternativas. Vai, vamos lá. Angélica, porque ela amava Alexander e não queria que ele fosse esquecido. Aaron Não. Burr, porque ele quis recompensar o seu Não. erro. Elisa, ela carregou o legado de Alexander durante o resto de sua vida e fundou o primeiro orfanato privado em homenagem a ele. And Peggy. A Eliza, ela fez lá o The Orphanage. Cara, que louco. É uma música bonita, é a última música. Vamos lá. É a última, hein? Vou falar em inglês aqui, mas eu não sei o que significa. I will kill your friends and family. And family, to remind you of my love. Que significa? Eu vou pôr todos esses trechos dessas músicas. Né? Que significa? É o Rei George. E ele, cara, é um relacionamento abusivo. Eu vou matar seus amigos e famílias. E pra lembrar que eu te amo. Olha que bonito. É verdadeiro. É o rei da Inglaterra cantando pros Estados Unidos. Na época que era uma colônia inglesa. Olha, é simplesmente 14 de 15. Cara, onde é que eu errei? Você errou Pardon me. no número de músicas lá. Olha aí. Não, olha, gente, se tem uma coisa bacana que eu conheci esse ano foi Hamilton. Eu já ouvia falar, fugia, mas um dia escrevendo aqui, e aí você vai ouvindo. Eu achei, assim, uma das coisas mais bacanas, é uma produção musical fora do comum. Então, Valeu, Alexandre. eu... Presentão, hein? Então, eu comecei a ver, só que eu não achei legenda em português. Aí eu falei, não tá rolando, eu vou caçar, não consegui. Aí achei um editor de legendas, Pedro, e fui jogando no Google e fui traduzindo. Aí, o que aconteceu? Deu um piripaque no computador. O Hamilton pôs vírus. Aí, cara, eu falei assim, eu não vou mais fazer isso, não. Olha, eu vou, pra terminar, o Aaron Burr é o vilão da peça, né? Mas são as minhas músicas favoritas, são as que o Aaron Burr canta. Porque ele é meio Judas, pelo que eu entendi. Ele é meio Judas e tal. Na verdade, assim, ele se revela... É o tipo de... sabe esses caras em cima do muro? É o Aaron Burr. Como a gente tem muitos, né? É tipo, E aí, no fim, ele PSDB, assim, Olha, do rolê. Será? Não sei. E aí, no fim, ele mata o Hamilton. E, cara, é uma história interessante. Muito interessante mesmo. O cara que fez aí o Lin-Manuel soube misturar... É um trabalho musical fora do comum. E fora do comum. Tem muito de história também. Sim, tem toda uma história... Pega um período especial da história norte-americana. Me fez me interessar pela história norte-americana também. George Washington, Thomas Jefferson. Olha, aí você entra num buraco negro, você não sai mais. Você fica procurando Hamilton, as referências. É cruel. Vamos pro tema, Alexandre. Chega de Hamilton. Chega que eu já passei vergonha com o Spotify esse ano. Pode preparar a luzinha
colorida porque é Natal. É Natal. Pode colocar a uva passa na comida porque é Natal. É Natal. Tem alguém chamando lá no interfone. Corre pra botar o disco da Simone. É Natal. É Natal. É Natal. É Natal. Pode enfeitar o pinheirinho com bolinhas porque é Natal. É Natal. Pega as castanhas e prepara a caipirinha porque é Natal. É Natal. E aquele primo que você nunca mais viu vai chegar com fome pra comer todo o pernil. Natal. É Natal. Pois bem, muito bem, nós vamos falar de Natal. A gente tem uma lista aqui que, segundo o Alexandre, deveria ser em 2 programas. Pô, isso deveria ser um curso de extensão na faculdade, bicho. Daria, não é, Alexandre? Vamos fazer o ano que vem, hein? Vamos No propor formato- para o Boris. Boris Mapuche. É, o Boris aqui do lado, meu roommate E o- e diretor da Faculdade de Teologia da PUC, vamos São propor. Paulo. Pois é, vamos propor. Mas, Alexandre, para começar, o católico quando o católico começa a comemorar o Natal de verdade? O comércio, eu brinco bem. sempre que começa no dia 13 de outubro. Começa. Virou o Dia das Crianças, você pode ver que já tocham uma árvore de Natal no shopping center. É verdade, o advento do capitalismo começa no dia 13 de outubro, né? Pois é, terminou o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Pode crer, o advento do capitalismo já entocha uma árvore gigante, já põe ali o lugar do Papai Noel e começa. Panetone já invade os mercados. E a gente, quando é que a gente não come... O pessoal fala assim, a gente comemora o Natal em 24 e 25. De fato. Mas assim, o ciclo do Natal começa um pouco antes, né, Alexandre? Eu sempre faço uma relação com o ano, digamos, civil e o ano litúrgico, né? Sim, Porque ao mesmo tempo que a gente comemora o Natal, teoricamente, no dia 24 e 25, a gente comemora a virada do ano, isso do ponto de vista profano, né? Na virada do 31 pro 1º, né? Certo. E é engraçado como a gente se condiciona a pensar que a virada, ela é aqueles 10 segundos que você conta regressivamente pra começar a estourar os fogos, né? É. E- E ali é a ponta final, né? Não, e é engraçado que vem ali um sentimento, né, de expectativa, e depois que estoura os fogos você fala, né, eu vou dormir agora. É bem eu. Né? Já nada mudou e vamos voltar para o que era antes. Os últimos anos novos, Alexandre, eu tenho passado lá na casa da sogra da minha irmã, né? Aham. Que eles moram em Extremo, é um lugar mega tranquilo, e eles são mega receptivos. E o aquela seu questão núcleo de... familiar é pequeno também. Gigante, gigante. Agora aumentou um pouquinho, tem É. um cunhado e vem ali. Exato. Mas é um lugar gostoso de passar o ano novo. Assim, é longe, mas me agrada, né? Me agrada ir lá. Não é, ainda mais o bicho do mato que eu sou, você sabe, né? Pra eu Sim. sair de casa, bicho, é uma dificuldade. Coisa né? mais difícil. Pois é, só que aí da meia-noite, solta lá uns foguetes, não sei o quê. E eu falo, bom, gente... Réveillon na Paulista nem pensar, Pedro. É, nem que me pague. Olha, não tem preço que me pague eu passar um Réveillon na Paulista. Fica pros dilemas aí, ó. Passar o Pode crer, anota Réveillon aí. na Paulista ou... Mas é bem isso, né? Até da meia-noite a gente se abraça ali, tal. Toma meio copo de champanhe, não muito, porque vai dirigir de volta, mas vamos pra casa dormir, segue a vida, né? Então, aí, ó, eu gosto de fazer a relação essa virada instantânea com o calendário litúrgico, como ele enriquece isso, né? Porque a igreja, ela encerra o ano com a festa do Cristo Rei. Sim. E aí você tem o chamado Advento, que é uma preparação para o Natal. Porém, o Natal, dentre tantas coisas que a gente vai falar, ele tem esse caráter de renovação da história. E aí, Certo. o Natal, na verdade, você celebra durante 8 dias. Coincidentemente, do dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer... É o chamado 7 dias de celebração, acrescentado de 1 para dar o sentido de mais festa, né? A Exato. chamada oitava. Excede, né?
É. E olha só, então quer dizer, você sai de uma contagem regressiva de 10 segundos para um mês, onde você se prepara para ter uma grande efusão que dura 8 dias, né? Uhum. Então quer dizer, se você é cristão, entende esse sentido e vive essa preparação e esses 8 dias de festa, quando termina essa festa, não dá essa impressão assim de que, bah, agora voltou tudo ao normal. Porque, de fato, você viveu com essa plenitude do que é a celebração litúrgica e a celebração religiosa. Sim. Eu digo sempre, nesse ano, como eu troquei de paróquia, dá para bater nisso de novo, que é também de algum jeito, uma preparação para o próprio ano novo. Exatamente. Fala assim, olha... Quem renova a nossa vida? Sim. Exato, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus. Mas eu falo isso, olha, a gente tem que ver que o Advento é uma preparação para o Natal, lógico, mas tem um triplo sentido também, não é, Alexandre? Para nós cristãos, católicos, mesmo os luteranos, os presbiterianos, ou seja, os protestantes clássicos. Eu conversava isso com um pastor luterano aí no início do Advento. Sim. E ele, olha, bom advento para você, né? Vai acender lá as velas do advento, eles têm o mesmo ritmo que a gente. Uhum. E é isso, nós nos preparamos para o Natal, para celebrar a memória de Jesus que veio, né? De Deus que nos visitou. Há também um outro aspecto desse tempo de preparação para o Natal, 4 semanas, um mês, que é renovar no cristão a vigilância. Do quê? De que Jesus Cristo, nós que cremos, ainda vai voltar uma outra vez. Ou seja, é renovar, reforçar em nós esse estado de vigilância para o Cristo que ainda vai voltar. Mas não é vigilância de paranoia, não é, Alexandre? Não, o estar atento, né? É o de estar atento, de estarmos preparados. E do Cristo que vem. Para nós que acreditamos, a cada Santa Missa celebrada, o Cristo vem. E aí também passa o aspecto do próximo. Porque o Cristo também vem no pobre, e a gente tem que estar atento de perceber quando ele vem. E o que virá, o Cristo que virá, também é o pobre que pode ser que daqui um mês bata na porta da sua casa e que você esteja pronto também para recebê-lo, com um pedaço de pão, com algo para se dividir. Então, dá todo esse sentido de vigilância, de estar preparado, de estar atento, numa tripla característica. O fim dos tempos, o buscar Jesus na Santa Missa ou no culto, né? Aí depende da religião, mas também na pessoa do pobre. Isso é interessante, é começar a preparar o ano novo. Mas, Alexandre, rapidinho, há também um perigo, e isso eu aprendi com o padre Sidney, que é doutor em liturgia, dá aula aqui na PUC, que é um perigo de um reducionismo de Natal, que é reduzir o Natal ao menino Jesus também, né? Sim. Eu acho que a gente corre esse risco, talvez até numa boa intenção, porque de alguma forma o Natal profano, digamos assim, nos empurra a imagem do velhinho, né, do bom velhinho, e aí você começou a valorizar a imagem do menino Jesus. Mas isso é um erro, Pedro, que nós católicos corremos o tempo inteiro, de você se pegar a imagem e não conseguir transpassar a imagem. Porque para nós, uma escultura, um símbolo, uma foto, digamos assim, ela é algo que te remete, né? Se você fica no símbolo, você falhou aí na sua devoção, né? Então, o que significa, o que representa o menino Jesus? Porque se você fica ali só no menino, você está reduzindo a própria mensagem de Natal. E aí, na semana passada, né, de quando a gente tá gravando aqui na Santa Madalena a gente teve o alto de Natal. Olha aí. E aí, Pedro, a gente teve não só uma, mas 2 meninas Jesus no alto. Né? 2 crianças ali se revezaram e tudo. E alguém falava assim, nossa, mas colocaram uma menina pra fazer Jesus. Aí eu explicava, mas é um símbolo. É o infante, né? Assim, é uma representação. Não é que se o menino fosse um menino do sexo masculino, ele seria mais
sagrado, mais seria o Jesus, seria o próprio Jesus ali. Então, assim, a gente sempre corre esse risco e é preciso estar atento, vigilante, de nós não ficarmos na redução do símbolo, mas ao contrário, a partir do símbolo alcançar significados maiores. E outra, né, Alexandre? O Natal, sobretudo para nós, é Deus que entra na história. Perfeito. Talvez essa seja a melhor definição. E ao entrar na história, ao se definir parte da história humana, ou do tempo humano, é lógico, ele vai assumir, e a gente já falou isso no Jesus Pop, eu acho, né? Ele assume a condição humana. E lógico, vai ter que nascer como uma criança, gerado por uma mulher, há toda a questão da concepção divina, mas gerado por uma mulher, e vem para morrer, porque todo humano morre, mas ele assume em tudo, Paulo diz isso, assume em tudo a condição humana, menos o pecado. E é lógico, representado na criança, representa ali também um gesto muito grande de amor de Deus, que se permite ser criancinha, né? Vai falar hoje, Alexandre, você se permitiria ser criancinha, bebezinho, com todo o conhecimento, tudo que você tem hoje? Indefeso. Indefeso, vivendo na Palestina de quase 2000 anos atrás, falar, nem me pagando, né? Eu não gostaria. Então, há também carregado nisso essa imagem do esvaziamento de Deus. A gente já tratou sobre isso em outros programas, mas se há alguma coisa que é importante lembrar, o cerne do Natal é justamente a encarnação, Deus que entra na história, né? E assume a história como história dele, né? E nesse sentido do símbolo do esvaziamento, você vê que não basta Jesus nascer humano, que já é uma derrota, né? Sim. Para quem é Deus. Para quem é Deus, nascer humano. Mas ele nasce de um casal pobre. Sim, da Dona Maria e do seu José. Tão pobre que são 2 andarilhos sem teto. Sim. Mas não basta você ser filho de andarilho sem teto. Você tem que nascer no meio dos animais. Sim, né? Num estábulo. E não basta você nascer no meio dos animais, você ainda tem que nascer e a sua primeira cama tem que ser o lugar do capim. O lugar. E aí, eu vou... Aí já empolga, né? Porque, aliás, tudo empolga. De Deus a nós tudo empolga. Mas, Alexandre, é interessantíssimo 2 coisas nisso que você falou. Primeiro, ele nasce no lugar em que os outros se alimentam. Não é? Sim, exato. Mais tarde, ele vai dizer, o meu corpo é refeição entregue por vós. Exatamente. Isso já é sensacional. E o que alimenta mais isso, Jesus nasce em Belém. Alexandre, qual o significado de Belém? A casa do pão. Quem é que depois se diz, eu sou o pão da vida? O próprio Jesus. Cara, é uma rima teológica fora do comum. Fernando Pessoa perde. Que Fernando Pessoa, né? Daqui a pouco a gente volta com mais. No Império Romano, no ano 0, um anjo sincero me apareceu do além. Mudou meu destino, falou que um menino franzino e divino queria nascer em Belém. Com muito zelo, arrumei o cabelo, peguei o mais belo camelo pra ver o guri. Pus cravo e canela do bolso da cela, segui a primeira estrela cadente que vi. Eu sou o rei do cardamomo, da salsa e da erva chá, o rei da pimenta do reino, quem é que vai levar? Eu sou o mago do cravo da Índia, do reggae, do tcha-tcha-tcha-tcha-tcha, pimenta da Jamaica,
Nós estamos falando hoje de como o Natal é legal. E, Pedro, tem muita gente que fala assim: ah, o Natal é só uma data. A gente nem sabe se Jesus nasceu mesmo nesse dia. Aí, eu retorno à ideia de que não se atenha ao símbolo por si ou ao sinal, mas transpasse o sinal, né? Porque, Pedro, via de regra, qualquer data é só uma convenção. Inclusive o seu aniversário, né? Sim. O calendário é só uma convenção. Por que você celebra o seu aniversário? Porque é uma convenção social, né? Você Sim. poderia comemorar uma outra data, qualquer que seja. E nisso é importante a gente perceber que o Natal, como o Pedro já lembrava, é uma festa que celebra ou que prepara de alguma forma o fim do tempo, o fim dos calendários, né? Porque quando Jesus voltar, nessa revolução cósmica que ele traz desde a sua primeira vinda, mas que vai se consumar na segunda, Jesus vem para exatamente destruir os calendários, finalizar a história e falar: olha, agora começa um novo jeito das coisas existirem, da criação existir. E isso tem tudo a ver com como a igreja e o cristianismo adequou essas festas com aquilo que já se tinha, com os calendários que já se tinham, as celebrações que já se tinha. Se diz que a primeira celebração do Natal foi feita nas igrejas do Oriente e, na verdade, Pedro, era uma junção de todas as festas, na verdade, né? Da chamada Epifania. Então juntava o nascimento de Jesus, mais o batismo, que é a manifestação pública de Jesus. É o início da vida pública, né? O início da vida pública. Também a aparição dos Reis Magos, né? Ou a aparição para os Reis Magos da estrela. E também, Pedro, se diz que as próprias bodas de Caná fazem parte desse ciclo natalino. Exato, ou desse conjunto de simbologias da manifestação de Jesus para a humanidade, ou a manifestação da divindade para a humanidade, né? Faz sentido as bodas de Caná porque liga direto com a Páscoa, né? Sim, porque na tradição oriental, essas datas aconteceram sempre no mesmo dia, né? Em anos diferentes. Então, um ano Jesus nasceu e apareceu para os reis. Aí, 30 anos depois, ele foi batizado. E mais um tempo depois, ele fez o milagre da boda, né? Sim. E eles ligavam, né, no Oriente, tudo isso à festa de Dionísio. A manifestação de Dionísio, o deus Sol grego. Não o deus Sol, o deus do vinho. O deus da festa. Ah, Caná, vinho. Sim, Exato. Caná, pra quem não sabe, é o milagre em que Jesus transforma água em vinho. E aí, no Ocidente, a valorização foi outra, porque eles pegaram um outro deus, que era o deus Apolo, que era o deus Sol. Sim. E então, no Oriente, e eu tô falando há mais de 50 minutos. Não, mas vai que tá bonito. Escola da Fé tá ótimo. Escola bíblica. E o que aconteceu? No Ocidente, a valorização não era o do Deus da festa, né, da alegria, né, da manifestação do Deus da alegria, mas a manifestação ou o nascimento do Deus Sol. E aí os cristãos falaram assim: não, a gente não vai comemorar o Deus Sol, o Sol Invictus dos romanos. Nós vamos comemorar o Sol de Justiça. E aí se utiliza a data de 25 de dezembro, que era o nascimento de Apolo, para comemorar o nascimento do Sol de Justiça, Jesus. É uma apropriação da festa. E não tem problema nisso, pessoal. Ninguém sabe ao certo a data que Jesus nasceu. Verdade. Se alguém chegar e dizer, não, mas foi mesmo 25 de dezembro, desconfie. Inclusive, nos pode dizer o contrário também. Também, não pode. Senão Jesus vai chegar. Eu espero chegar ao céu, trabalho nisso. Ele fala, não, era dia 25 mesmo, você falou errado. Né? Não tem provas de que não foi, também não tem provas de que não foi. Foi. Mas a beleza tá aí, porque
Você pega o Evangelho segundo Lucas, por exemplo. Fala que Jesus é uma luz que vai brilhar para os povos e ser glória de Israel. Quem é aquele que é a luz? É o próprio Jesus, não é? Então você fazer essa associação é uma associação quase paulina também. Paulo não fala do Deus desconhecido? E dizer, olha, esse que vocês chamam de Apolo, que vocês dizem que é o Deus da luz, o Deus Sol, bom, para nós é Jesus Cristo. Já se revelou como Deus e é o único Deus. E aí entra toda a teologia cristã em torno disso. Gente, e assim, não se escandalizem, não há problema em relação a isso. É aquilo que eu disse no outro bloco. O cerne da celebração do Natal é Deus que entra na história, que se encarna na história e toda a teologia que vem por causa disso, lógico. Não é? Mas não tem problema, né? O que a gente não pode também cair numa armadilha de achar assim que aquilo que é comemorado nas religiões antigas e não judaicas é algo totalmente ruim, algo ligado a simplesmente deuses maléficos. Pagãos no sentido ruim da coisa, mas existe uma sabedoria por trás, né? Seja Sem na dúvidas. celebração do nascimento do sol, porque, olha só que interessante, no hemisfério norte, o dia 25 de dezembro é o dia com a noite mais longa do ano. É, porque é alto inverno lá no hemisfério norte. O chamado solstício de inverno. E a partir daquele dia, as noites vão ficar cada vez mais curtas e os dias... Porque o sol está vindo. O sol está vindo. E é como se os povos antigos dissessem assim, olha, noite, você não vai prevalecer sobre nós. Né? E é sensacional isso. Se você puxar isso pro cristianismo, também tem sua beleza, né? Sim, e aí no Oriente a valorização é parecida, né? Porque o Dionísio, a festa dionisíaca está dizendo, olha, apesar desse frio tremendo que está aqui, Não né? pode faltar alegria. Nós não vamos aqui nos acabrunhar, não vamos ficar aqui fechado em nós mesmos, mas vamos celebrar a vida. E aí a gente precisa, isso precisa ser feito ainda no Brasil, de uma ressignificação do nosso Natal. Porque conosco os símbolos cósmicos são exatamente diferentes. Invertidos. A gente vai ter no dia 25 de dezembro o dia com o momento do ano com o maior sol de todos, o dia maior. Então, quer dizer, faz todo o sentido, faz mais sentido ainda para nós celebrar o sol de justiça. Né? Mas não só o que está nascendo, que reina, que se faz presente. Que reina, que se faz presente. A manifestação de Deus em todo o seu poder, todo o seu esplendor, porque, a gente está nos trópicos, entendeu? Então, você quer falar de esplendor, de exuberância, você está falando do verão nos Natal trópicos. do Sul. O Natal do Natal Sul. dos pobres, o Natal do Sul, rapaz. Cara, e a gente ainda tá preso na neve de algodão. E pega o seu José, que tem a barbinha branca, entuxa ele de roupa quente, coloca o seu Zé pra ganhar um dinheirinho de Papai Noel, bota uns Papai Noel de camisa havaiana, barbona, chapéu, mas de camisa havaiana e bermuda, né, Alexandre? Sem dúvida. E outra, um coqueiro de Natal. Coqueiro. Você sabe que o presépio aqui na paróquia tem um coqueiro, né? Pois é, rapaz. Pinheiro é coisa que a gente aprendeu com Dom Pedro, lembra, Alexandre? É coisa que mata, né? Sim. E colocaram um pinheiro de Natal, pô, é uma planta que suga tudo, arrebenta com o solo. Ô, Alexandre, mas ainda falando dessas festas solares, lunares, as festas agrícolas, uma vez eu ouvi de um rabino da sinagoga Betel. Nós fizemos aí um intercâmbio e um dia eu fui dar lá uma palestra para ele sobre essas festas natalinas e tudo mais, isso para os judeus. Sim. E ele falando exatamente dessas semelhanças, eles falando, olha, as nossas festas, elas também são adaptações de festas agrícolas dos de fora do judaísmo. E ele mesmo fala, não tem problema. Dos anteriores, né? Dos anteriores, egípcios, e outras culturas anteriores ou que viveram ali junto com o judaísmo, eles transformaram em festas judaicas. E ele falou, a gente não tem crise nenhuma em relação a isso. Quem sabe os cristãos evoluam a tal ponto
que um dia consigam perceber essas adaptações de festa, entendam o significado cristão dessas festas e celebrem sem encanação, sem também querer serem donos, né? Sim. Lógico, eu falo muito aqui para os meus paroquianos de que sequestraram o Natal também, né? Sim. Até quem não acredita em Jesus e quem é o oposto de Jesus, que é o shopping center, que é o mercado e tudo isso, essa galera comemora o Natal às vezes melhor do que a gente. Aí eu vou fazer uma provocação. A gente sequestrou as festas pagãs e agora o capitalismo está sequestrando nossas festas. A nova religião. Novos tá deuses. Ok? Meu irmão. Mas vamos lá. Ô, Alexandre, uma outra coisa que é muito comum são as cenas de Natal descritas nos evangelhos. Porque, os cristãos têm 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas tão somente 2 descrevem a cena de Natal, não é? Por exemplo, Lucas, que é o que mais se esmera em falar sobre a infância de Jesus, conta desde... Aliás, é interessante como o evangelho começa numa salinha pequena, que é a revelação de Zacarias, Sim. e termina, a obra de Lucas continua com os Atos dos Apóstolos, termina com Paulo indo até Roma. Ou seja, é a chamada expansão geográfica da mensagem do reino de Deus. Justo. Mas Lucas se esmera em falar do anjo que anuncia Maria, depois Maria que visita Isabel, depois João Batista que nasce, o nome de João, depois o recenseamento, Jesus... O protagonismo, ou ao menos a equivalência das mulheres. A equivalência das mulheres, como João é protagonista junto com Jesus, depois ele sai de cena e Jesus entra, o nascimento de Jesus, ou seja, há toda uma preocupação em mostrar exatamente isso. E outra, no Evangelho de Lucas, Jesus não é que é refugiado, de novo, né? Mas ele não nasce na terra dele. Ele nasce fora de casa, aquilo que o Alexandre falou. Andarilho. Andarilho. Nasce em Belém por conta de um recenseamento, que há dúvidas do ponto de vista histórico se aconteceu ou não, mas isso não é importante, pessoal, é aquilo que a gente falou. A manjedoura, lugar de comer... Não fique no sinal, transcenda. Não fica no sinal, transcenda. Nascer em Belém, que é a profecia de Miqueias, que é a periferia também de Judá. Até hoje é um lugar muito pobre, é a Palestina. Belém hoje, onde indicam Jesus ter nascido, é Palestina. Os judeus não entram lá. E é um lugar paupérrimo. Você passa por lugares muito pobres, muito assemelhados às periferias aqui da cidade de São Paulo. É o caminho que você faz para chegar até Belém. Ou seja, diz muito. Mas tudo isso está em Lucas. Sim. Mas há algumas coisas em Lucas que, por exemplo, não estão em Mateus e que estão no presépio, por exemplo, né? Agora, já que eu falei de Lucas, fala aí dos pontos de Mateus e por quê, né? Porque em Lucas, acho que eu não falei, se falei vou retomar, Lucas é escrito para pagãos, para gente de fora. É por isso que é interessante que Jesus nasce também como um pagão, fora do próprio país, fora do próprio país não, fora da própria cidade, fora do próprio lugar. Porque quem vai ler vai se identificar, vai dizer, olha, se eu tô fora do meu lugar, Jesus também se fez um de fora, nasceu fora, né? Já Mateus tem algumas diferenças, né, Sim. Alexandre? Mateus vai focar na pessoa de José, se torna de alguma forma mais protagonista do que Maria. E porque tem que fazer toda a ligação com o Antigo Testamento, porque o refrão de todo o Evangelho de Mateus é conforme as Escrituras. Conforme Sim. as Escrituras. Então, a profecia de Isaías, né? O menino que vai nascer, o rei que nasce, é sempre esse retomar aquilo que o Antigo Testamento está dizendo e dizer, olha, está acontecendo. Então você vai ver a figura dos reis, você vai ver esse José descendente de Davi. Então, quer dizer, há uma linhagem real que ela é ali especificada. É muito interessante você pensar nesse contexto de realeza que São Mateus vai colocar bem no começo ali a genealogia de Jesus. Sim. Ou seja, Jesus não é qualquer um.
Jesus é o filho da promessa. Jesus tem uma linhagem de homens santos e também pecadores. Pecadores. Né? Fora que, Alexandre, é bonito nessa genealogia, também há uma matemática bíblica por trás, é muito interessante, né? Sim. E Quando se narra ali a genealogia de Jesus, há toda uma matemática de soma de números, aliás, soma de nomes. dos 14 e que Jesus... e depois mais 14. As mulheres que aparecem Quais na mulheres são colocadas em destaque, é interessante também. Né? Sim, que talvez para alguns poderia dizer, nossa, mas essa mulher, É. mas assim, que teve um papel importante e para dizer, e alguns homens ali também, né, que você fala assim, meu, não é só gente boa não. Sim, sim. Mas é para dizer que assume essa história, né? E o Exatamente. interessante na obra de Mateus também, não é, Alexandre? Além de José ser o protagonista, é ele quem troca ideia com o anjo, Maria quase não participa, são algumas pequenas cenas que não são colocadas no Evangelho de Lucas. Por exemplo, os reis magos Sim. só estão em Mateus, eles não estão em Lucas. E é curioso que seria interessante se estivessem em Lucas, porque seriam mais pagãos que viriam adorar a Deus. Mas ele é colocado no Evangelho, porque o Evangelho segundo Mateus, ele tem como destinatário os judeus que estavam migrando para o cristianismo, né? Sim. E aquela ideia do próprio Antigo Testamento de que todas as nações, né? Ah, é. Então, o judaísmo, ele não tem um fim em si mesmo, mas Sim. é luz das nações. Então, Jesus é luz das nações porque cumpre a promessa feita aos filhos de Israel de serem luz. E aí, lógico, se é luz para as nações, essas nações têm que reconhecer a luz. Então, a figura dos 3 reis, né? E aí você tem também, de especial no Evangelho de São Mateus, a morte dos inocentes, né? Sim. Sim. O rei terrível e usurpador que deixa qualquer Game of Thrones aí no chinelo. Nossa, Herodes louco. Herodes pai mais doido que o Jaspion. Que faz com que Jesus, Maria e José vá para o Egito e aí também, né, O significado teológico o fora do comum. significado do teológico é o que importa, né? O novo Moisés. Novo Moisés volta para a terra da escravidão para depois retornar, novo Moisés para libertar o povo. E ó, reparem, vou lembrar de novo, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para judeus que viravam cristãos. Ou seja, você cria ali uma identificação com o leitor. Os caras que escreveram sabiam o que estavam fazendo também. Lógico, é palavra de Deus, foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas os caras capricharam na redação, né? E você tem que dizer muitas coisas em poucas linhas, então você condensa ali muitos significados, muita teologia, que às vezes se você não tá atento, passa despercebido e pensa, é só uma cena bonitinha. É uma Sim. cena belíssima, mas carregada de significados ali. Eu não sou biblista e há uma cena ali que me chama bastante atenção, que é quando os magos vão visitar, os reis do Oriente vão visitar Jesus, eles encontram Maria com o menino, mas não encontram José. Isso eu acho interessante. Eu fico imaginando, ainda vou perguntar para um biblista se isso faz sentido ou não. Eu acho que José não está presente justamente também por conta daquela questão do tempo de purificação, não é? Olha, eu tenho uma outra explicação mais mariológica. Se você pegar lá, você vai ver que os reis, eles se ajoelham em adoração a Jesus. Uhum. E Jesus está no colo de quem? Da mãe. Então, você adora Jesus e, de tabela, Adora a mãe. você faz a reverência para a mãe, né? Então, Sim. como o mistério da mãe e do filho estão intimamente ligados, não tem como você se aproximar de Jesus e deixar Maria de fora. Maria de lado. É bonito. E é uma mariologia primitiva ali que existe. Belíssimo. Mas eu ainda fico me perguntando se a ausência de José se deve também a esse estilo de redação. Ele não poderia estar junto por conta da questão da pureza, né? Apesar de que o Evangelho segundo Mateus não estabelece uma cronologia, nascimento e a chegada dos reis, não há.
Mas é algo que me chama a atenção. Eu fico pensando, um dia eu vou perguntar para algum biblista se essa conjectura faz total sentido. Não sei, aí precisaria perguntar. Mas, Alexandre, a gente falou de Mateus, Marcos... Não, de Marcos não, de Mateus e Lucas, né? Sim. E se somar os dois e sacudir, dá uma invenção que dizem que é de São Francisco, não é? Dizem, só que também tem alguns historiadores que encontram presépios já no século IV. Pois é. Eu, como sou muito fã de São Francisco, eu falo que foi ele, eu dou crédito. Eu prefiro acreditar que São Francisco retoma uma tradição antiga que talvez ninguém tinha dado muita importância ainda. Pode ser que nem a gente com Beto Barbosa, Roberto olha só. Aliás, Beto Barbosa melhorando, hein, Alexandre? Olha, você foi pretencioso agora, hein? Se comparar com São Francisco... Não, eu só tô falando do retomar coisas perdidas. São Francisco retomou muita coisa perdida. Inclusive esse negócio de cristianismo vinculado à pobreza, hein? Hoje em dia seria chamado de comunista. Abraço, Beto Barbosa. Abraço, Beto Barbosa, que tá ficando bom. Saiu na página do UOL nesse dia que a gente tá gravando. Bom, mas falando aí, não é, Alexandre, do presépio, que é exatamente um amálgama de Lucas e Mateus. É um catadão, é juntar ali e falar, vamos criar o presépio, a cena do presépio. E você encontra elementos no presépio que estão em Lucas, mas que não estão em Mateus, e encontra elementos que estão em Mateus e que não estão em Lucas. A única coisa que você sabe que há ali em Mateus e em Lucas é Maria e o menino. Porque na cena de Mateus, nem José está do lado do menino. Exatamente. E você vê também que em toda essa representação, você tem os pobres... né? Sim, os pastores. Você tem os animais, que de alguma forma criação. Representa não só a criação, mas também o lado animal do ser humano. Peraí, deixa eu anotar isso pra homilia, que essa eu não sabia. Animais, lado animal do ser... Tá, obrigado. Olha, Pedro, eu acho isso fantástico em Lucas, porque você tem um jogo ali entre os animais e os anjos. Né? Que é vamos dizer, o ser humano tá no meio das duas coisas, né? Sim. E aí você tem os anjos, representados sempre ali, né? Na estrela de Belém, como o anjo que vem anunciar e tudo. E você tem os ricos, que são os reis, né? Que são do Evangelho segundo Mateus. Então você tem todo ali um resumo do que é a humanidade nessa cena belíssima do nascimento de Jesus, né? Somos pobres, somos ricos, somos meio animais, somos meio angélicos, somos tudo isso e ao mesmo tempo somos muito mais. E Jesus vem exatamente para redimir tudo isso. Sim, sim. Olha, isso é de uma beleza fora do comum, apesar, não é, de que não há em Lucas, não é que eu tô te corrigindo, né? Mas aí a gente tá falando do presépio, não há em Lucas em específico os animais. Mas se tem pastor... Verdade, tem o pastor e o anjo, é isso mesmo. O pastor, o anjo e a manjedoura, que era um lugar de comer de bicho. Sim, exato. Então, quer dizer, não há uma referência... Mas a gente tá falando do presépio. Né? Sim, sim. E aí sim, mas eu achei interessante essa questão do lado também animal. Eu sempre falava que era a própria criação. Sim. O interessante é que no fim das contas, no presépio, todos estão em torno de Jesus Cristo. Uhum. Isso já é, de fato, o traço principal do Natal. De que todos se voltam, até os anjos, né? Aquilo que é o céu representado na estrela, aquilo que é representado nos reis do Oriente, os pobres, a criação, mesmo José e Maria, o presépio dá a centralidade a Jesus, que é menino porque nasce menino, mas que vai crescer, que vai ensinar, e como diz a música do Padre Zezinho, que vai nascer, que vai morrer, que vai ressuscitar. Também é importante não haver essa desconexão, porque às vezes há, não é, Alexandre? Sim. E é interessante você perceber também que até na negligência, por exemplo, de São Marcos, ou na omissão, Sim. No Evangelho de São Marcos, de não narrar essa história da infância, já começar ali na vida adulta, com o batismo de Jesus, existe também esse apontar para o mistério da encarnação, que continua se manifestando e sendo celebrada para nós
no batismo de Jesus. Sim. Então, por que Jesus tem que ser batizado? Eis o meu filho amado. Porque para mostrar que, olha, não é só homem, é também divino. É aquele que Deus manda para salvar a humanidade, né? E o Evangelho de São João já subverte tudo isso, né? Aí já é a filosofia, né? Ele faz um Natal, que a gente vai celebrar no dia 25, inclusive, um Natal semântico, né? Sim. O Natal das palavras, do Logos. O cara capricha, hein? Homem criativo, né? Faz o prólogo de João, depois escreve o Apocalipse. Eu tenho pra mim que São João devia ser roteirista. Eu acho que São João tá mais pra poeta. Escreve Mas umas coisas bonitas ali. Sim, sim. Mas há uma ligação de João. Eu lembro que o Antônio Manzato falava isso. Aliás, aí, bingo de uma conversa. Hoje a gente conseguiu falar do Manzato. Que é, por exemplo, em Lucas, Jesus não tem lugar para nascer. Não havia lugar para ele na hospedaria. Uhum. E aí ele nasce na manjedoura, ou seja, lá no lugar dos animais. Em João, há a mesma ideia. Em que sentido? Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Perfeito. Quer dizer, nas palavras, no poema que é o prólogo de João, há ali a mesma teologia. Em Mateus também. Porque se Jesus precisa fugir para o Egito por causa da perseguição do Herodes malucão, Não os acolheram. significa... porque ele não foi acolhido entre os seus. Não é? Aquele que é o rei, que é o representante máximo de um país, não o acolheu. Ou seja, toda essa teologia também da rejeição primeira de Deus que entra na história é contida ali nesses evangelhos, de um jeito ou de outro, né? Sim, e aí é interessante que a igreja bota a gente para refletir o prólogo de São João no dia 25, né? E dá um trabalho, né, Dá um rapaz? trabalho de falar desse Jesus verbo, né? E Pois é. que ao mesmo tempo traz uma riqueza de dizer, olha, tudo isso aqui não é só uma questão histórica, né? É importante a encarnação como a entrada de Deus na história, mas isso é muito além, né? Isso é ahistórico, isso é metafísico, isso está sendo operado em um plano de existência que é eterno, né? Sim, que excede a gente. O verbo de Deus se fez carne, né? A palavra de Deus. Então, se pro Antigo Testamento a palavra já tinha um peso grande da revelação de Deus, agora esta palavra ela vai tomar a feição humana. Sim. E, cara, que bonito isso, né? Assim, depois de tudo, de você contemplar o presépio, você poder dizer, isso não basta, né? A coisa é ainda muito maior que isso. Olha, a gente vai chegando no fim de uma conversa com tantas reflexões sobre a beleza do Natal e a beleza do Natal cristão. Eu queria terminar, Alexandre, com a musiquinha de Natal. Eu não vou cantar, eu vou recitar. Eu vou dizer por quê. Aqui teve uma cantata de Natal na paróquia, veio um coral que canta aqui, ajuda. E eles cantando essa música que chama Natal é Tempo de Rever, do Acácio, João Acácio. Essas músicas tradicionais de Natal, né? Mas eu fiquei prestando atenção na letra e olhando as pessoas cantando. De todas as músicas que eles cantaram, Alexandre, eu acho que foi a que o coral cantou com mais coração. E ela começa dizendo assim, e aqui eu termino e você termina de se despedir aí. A gente passa o ano inteiro assim, andando sempre do começo ao fim. Será que Cristo esteve cada dia ao nosso lado, em nossa companhia? Por toda parte vemos tantas luzes, por toda parte vemos tantas cruzes. E aí fala para mim do que é o significado do Natal. Natal é tempo de partir o pão. Natal é tempo de salvar o irmão. Feliz Natal. E eu vou dizer aqui um poema bem curtinho que eu perdi a referência de quem fez. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Mas que me toca muito. Ele é bem provocador, bem no estilo joanino. Natal. Naquela época, quando Deus, no grito do parto, destroçou as imagens de Deus, e entre as pernas de Maria, enrugada e vermelha, ficava deitada
a criança? Joanine Alexandrínico, como sempre. Deixe Deus destruir as suas imagens de Deus para que ele possa renascer verdadeiramente na sua alma. Feliz Natal. Feliz Natal para vocês. Não exagerem na comemoração. Não comam muita gordura e carboidrato junto, não exagerem na bebida e vão na missa quem é católico. E se você não é de Natal porque não é católico, não é cristão, ainda assim, bom Natal, que os melhores sentimentos encham o seu coração e que você seja uma pessoa boa pro mundo. É isso. Fala mais, Alexandre. Valeu, gente. Beijo, abraço e aperto de mão. Vai ficar o fechamento oficial agora. Vai. Tchau, tchau.